Olá você, seja bem-vindo a mais essa live. Aliás, os nossos encontros aqui, né, de todas as quinta-feiras, né, a live da FMB, da Fleet Mobility Brasil, a maior plataforma de gestão de frotas, né? Quem diria, né? A gente ficou ali naquela luta, chegou o momento da pandemia, já estava pronto, né, esse plano de fazer as coisas mais conectadas, fazer as coisas dentro de um ambiente que se parecesse uma comunidade, né, de rede social e daí por diante. E, no fim, o mundo ele virou isso, né? E isso explica bastante do porquê a Fleet Mobility Brasil está o sucesso que está fazendo, né, cada vez mais um número maior de seguidores, mas mais importante que os nossos seguidores são os feitos que a gente tem conseguido dentro da Fleet Mobility Brasil. Na medida em que os embaixadores e todo mundo que participa vai fazendo solicitações, e a gente estuda, avalia bastante o quanto pertinentes são todas essas solicitações, a gente vai tentando colocar ali dentro para agregar valor, para gerar esse empoderamento ao gestor de frotas, trazer todas as informações do que está acontecendo no setor, o melhor caminho a se tomar, a melhor saída. Vamos lembrar que a gente está aí num processo de retomada, mais do que nunca, conteúdo, informação, saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nas montadoras, nas locadoras, enfim, na ciranda financeira, né, com as empresas. Olha só você, recentemente paramos tudo e agora o que a gente mais ouve são pessoas querendo adquirir e não têm o produto por falta de insumo. Olha só, né? Quer dizer, quem é que poderia imaginar que nós íamos parar? Depois, quem poderia imaginar que no tentar retomar, nós íamos ter dificuldade de abastecimento? É maluco isso, né? E é exatamente por conta disso que você sabe, nas quintas-feiras a gente só traz aqui convidados de peso para ajudar a gente a entender como tudo isso funciona. Cara, hoje o cara é especial. Pois é. Paulo Miguel. Assim, ó, só vou falar três coisas. É um cara que já teve na Artesp, né, que é uma agência reguladora de transporte do estado de São Paulo. É uma pessoa que está na direção, né, da CNT, que é um órgão também nacional de trânsito, e só pelo segundo ano consecutivo, o presidente da ABLA, né? Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis. Então, eu vou chamar aqui, eu vou apertar aqui, porque ele já me fez a solicitação na live. Em 2 minutos acontece a mágica, o Paulão aparece para a gente aqui, e o Paulão apareceu. E aí, Paulão, como é que você está, meu caro? Tudo bem? Oi, César, tudo jóia. Obrigado pelo convite para estar aqui para conversar hoje com vocês, bater esse papo. Parabenizar a Fleet Mobility, o aplicativo está fantástico. Eu tenho estado presente nele em vários momentos, estou gostando muito. Acho que é um apoio legal para o gestor de frota. Paulão, eu estou olhando para você assim, nós já nos encontramos algumas vezes em alguns eventos. Você está mais jovem, meu querido? O que aconteceu com você? Você está com uma cutis mais bonita? O que está acontecendo com você? Vamos aproveitar e já vamos dar aí esse remédio para a galera. Você está muito bem, cara. Parabéns. Eu aprendi a fazer essas lives e a iluminação ajuda que você não acredita. O milagre que a iluminação faz. Poxa, exatamente. Iluminação ajuda bastante. Mas, ó, já que você falou da iluminação e você está falando da iluminação artificial, das luzes que a gente usa aí para melhorar, você sabe que na live anterior, Paulo, eu falei sobre iluminação, mas eu falei da luz que cada um de nós temos, né? Eu não sabia, eu sempre falando de luz, né, de enxergar a luz nas pessoas, eu não sabia de que o ser humano, de verdade, ele é uma lâmpada. Cientificamente, eles não conseguiram ainda comprovar se tem a ver
com alguns líquidos que a gente tem, enfim, radicais livres, isso e aquilo, e isso é mais intenso de dia do que de noite, e a gente é, na verdade, um ser iluminado, a gente reflete luz. E quanto mais a gente enxerga a beleza, o bem-querer no outro, mais iluminado o outro fica aos nossos olhos. Olha que coincidência, não foi por acaso. Você falou de luz, a gente já começou a nossa live aqui, em altíssimo astral aqui, falando de luz, gente iluminada. Vamos fazer o seguinte, Paulão, é o seguinte, eu falei aí de três empresas e três organismos, enfim, super importantes, né? Organizações super importantes, mas o seu currículo é muito extenso, né? Você não passa para a gente aqui um pouco, Paulo, da sua trajetória, tudo que você fez, o que está bastante conectado com o setor que envolve os gestores de frotas? Bom, César, a minha origem vem do transporte rodoviário de passageiro. Eu nasci dentro de empresa de ônibus, vivi a minha vida toda em empresa de ônibus. Eu sou formado em Direito e da minha formação foi trabalhar em empresa de ônibus também. Depois tive a minha empresa de fretamento, minha locadora de veículos e fora essas minhas atividades profissionais, eu sempre, vamos falar assim, eu fiz o meu trabalho gratuito, porque todos esses trabalhos que eu participo, tanto na Artesp, eu participo de uma comissão que não tem remuneração, a CNT, na diretoria também não, na ABLA também não. Eu faço esse trabalho mais político e técnico porque eu gosto, algo que me faz bem, que ajudar os setores a buscar melhores condições, não só para ele, mas para quem ele atende, é o que sempre despertou meu interesse, né? Tentar resolver os problemas. Eu sempre busquei isso. Eu fico incomodado enquanto eu não consigo resolver. Eu preciso resolver e eu sempre preciso de uma coisa nova para resolver. Senão minha vida fica sem graça. Então eu estou sempre atrás de um problema novo a cada dia para tentar, né? Eu atuo também na área de seguros, né, e tenho meu escritório de advocacia. Então eu tenho algumas poucas atividades aí que eu transito entre elas. É legal, né? Que quanto mais plural, maior aumenta aí a nossa capacidade, né, de interação, né? Eu digo que criatividade é uma questão de repertório, né? Quanto mais repertório você tem, mais criativo você é. E como é que você adquire repertório? Fazendo muitas coisas, falando com muitas pessoas, né? Interagindo com coisas distintas, né? Agora, você falou um negócio que eu gostei bastante, quando você falou assim, ó, e eu tive a minha, e eu tenho o meu. Por quê? É a pessoa que sente na pele, né? Que tem o negócio, que vive aquilo. Isso por si só, eu já acho que nos ajuda bastante essa sua experiência. A segunda é a preocupação não só com o seu umbigo, né? Não é porque eu tenho que eu vou me fechar aqui como uma ostra e não, vamos ajudar o setor, porque se o setor melhorar, se o setor se formalizar, se ele se organizar, todo mundo ganha. Essa é uma das premissas da Fleet Mobility Brasil. Fazer com que pessoas que trabalham em empresas até concorrentes ou empresas distintas, que fazem parte desse mecanismo da gestão de frotas, que envolve o comprador, que envolve a pessoa que utiliza o carro, todos os players e ferramentas que conectam essa integração. Quanto mais essas pessoas estiverem conversando entre si, a gente ajuda o setor. A gente faz com que as empresas, de modo geral, reconheçam o gestor de frotas como um cara extremamente estrategista, né, dentro da empresa. A gente fala aqui, eu não canso de dizer, em muitas ou na maioria das empresas, a gestão de frotas ela lida com o segundo maior custo da empresa, perdendo só para a folha de pagamento. Então é um negócio bastante relevante. Agora, como figura do presidente da ABLA, pergunta que eu queria fazer para você, porque algumas das perguntas que eu vou te fazer, elas na verdade foram compiladas por 14 embaixadores que nós temos na Fleet Mobility Brasil. Então, eu tenho algumas curiosidades minhas, né? Mas algumas são destas pessoas que são gestores de frotas. E uma das que veio foi essa. Como presidente, né, da ABLA,
como é que você, Paulo, enxerga o mercado, né? Retomamos de fato ou não? Quais os pontos de atenção que nós devemos ter, principalmente agora, neste momento em que estamos? O mercado de locação retomou. Tá? Eu previa já no início da pandemia que a retomada seria em V do setor de locação, porque é o deslocamento e o deslocamento individual frente ao coletivo. Como eu sempre participei dos dois, o coletivo e o individual, eu tenho uma boa visão dos dois segmentos. E eu sempre vi que a locação, nesse momento, principalmente na retomada da pandemia, até ter a vacina, até as pessoas iam procurar bastante o veículo locado. Então, nós tivemos uma queda, no mês de agosto começamos a retomar, a terceirização de frota retomou muito rapidamente, final de agosto, o que a gente já tinha perdido de volume em razão de devolução, de algumas empresas que diminuíram, já estava retomando. Hoje eu falo para você, já recuperamos 100% e não passamos desse 100% porque as montadoras não têm carro para entregar. Tá? Então, neste momento, a gente vive esse problema. As montadoras não tendo carro para entregar e a demanda por carro locado aumentando dia a dia. Um exemplo foram nos feriados, agora dia 7 do dia 12, que várias pessoas não conseguiram alocar carro para viajar. Então, eu falo para você, retomamos. Com todos os cuidados, todo o protocolo sanitário que nós criamos para as locadoras, isso está no site da ABLA, divulgado também por todos os meios, inclusive no meio turístico. Então, nós estamos prontos para uma retomada. Fiz um levantamento essa semana, a frota do que a gente tinha em 2019, em setembro agora de 2020, está maior do que o fechamento. Então, não tivemos uma perda de volume de veículos no setor de locação, que era a minha preocupação. Quanto a faturamento, a gente sabe que o faturamento vai ser menor do que o ano passado, mas eu não queria que o setor diminuísse em tamanho de frota. E realmente não diminuiu. Cara, você sabe que eu estou em eu tenho a corrida de Goiânia, né? E foi a primeira vez que eu andei de avião de fevereiro, quando começou a história de todo mundo em casa, eu não andei mais de avião. E aí, para chegar para a corrida de Goiânia, que foi a semana passada, eu fui para a locadora. E assim, sem maiores problemas, eu fui na Movida. Porque eu já tinha feito toda a documentação, enfim, para pegar o carro. Eu queria dizer duas coisas que me chamaram a atenção, Paulão. A primeira, no avião. Como as pessoas estão mais calmas. Eu me lembro, brother, que a gente pegava avião, a hora que o avião descia, a aeromoça tinha que ficar falando, por favor, pessoal, não desabotoem os cintos. O cara que levantava da fileira 27, ele já saía atropelando, todo mundo ficava de pé, um dava cotovelada no outro, ficava quase 15, 20 minutos em pé. Paulo, eu viajei de azul. Ela avisou, só vou dar uma refeição lá, enfim, no final, ninguém chiou. Nós vamos descer do avião por fileiras. Todo mundo ficou sentadinho. Saiu a fileira 1. Só aí se levantou o pessoal da fileira 2. Só depois levantou o pessoal da fileira 3. Cada um pegando a sua mala de maneira organizada. Esperou pessoas que tinham portadores de necessidade especial. Então, assim, essa é uma primeira coisa que me chamou muito a atenção de fevereiro para cá, como a pandemia trouxe, eu não sei se a palavra é calma, mas ela trouxe protocolo e organização. E até aqui, tomara que eu não me decepcione quando eu for pegar um avião amanhã, mas eu achei incrível como as coisas se deram com a máxima educação, respeito, todo mundo muito cordial ali na saída. Ok, tinha alguém organizando aquilo.
E todo mundo respeitou. Aí, chegamos na locadora, Paulão. Cara, o meu estava tudo certo e tal. Mas tinham pessoas que atrasaram meia horinha, uma horinha, não, desculpa, uma hora do horário que tinham dito que iam buscar o carro. Cara, perdeu o Playboy. Oh, mas segura aí, que tem marca. E as pessoas, mas quanto tempo ficar pronto? Oh, nós estamos com os carros tudo lavando. Você espera 40 minutos? Espero. Tá, mas e se eu abaixar e pegar um carro mais... Não tem. O que tem é o que está saindo da lavagem, o que tá, o pessoal está levando e não tem carro. Cara, impressionante. Porque antes você deitava e rolava, né? Você queria carro, você escolhia o carro que você queria, que tinha um monte no pátio. E agora não tem. Ou seja, eu estou dizendo que eu senti na pele exatamente o que você está falando. Uma pergunta, Paulo, que é uma curiosidade minha, é a seguinte. Dentro dessa mudança de comportamento e postura das pessoas, eu citei aí a tranquilidade das pessoas esperando o carro na locadora e para desembarcar do avião, as empresas discutiam fortemente, até pouco tempo atrás, frota própria, frota terceirizada. E hoje a gente vê o indivíduo se dando a experiência de não ter mais a posse pelo acesso. É uma impressão minha ou está aumentando o número de pessoas que estão preferindo alugar carro, mesmo que mensal, ou fazendo pacotes anuais, 2 anos, 3 anos, do que adquirir? Há um aumento de fato, ele é estatístico ou é só loucura da minha cabeça? Não, é um aumento real, César. O que acontece hoje que as pessoas perceberam, né? Eu costumo dizer que a gente tem a jornada do carro, né? É legal você falar, vou ter meu carro, vai na concessionária, escolhe o carro, tudo. Só que a hora que você sai na calçada, começam as dores de cabeça, né? Uma que você saiu na calçada, seu carro de cara ali já desvalorizou de 10% a 20%, dependendo do modelo, né? Então você já perdeu ali. Aí você tem emplacamento, seguro, IPVA, depois começa a manutenção e todo o ônus que você tem com o carro, que você vai levando durante a vida dele. E eu falo, o pior momento que tem é o momento que você tem que vender seu carro, né? Você vai na concessionária para trocar ele, o preço que eles querem te dar no carro é muito baixo, você fica puto da vida, vender diretamente, você tem o pessoal vindo ver o carro. Eu falo, é o inferno do dono do carro, é o momento da venda. Com a locação, hoje, algumas locadoras possibilitam que você escolha seu carro do jeito que você quer, como se você fosse comprar o seu, né? Só que você sai com ele da concessionária com a preocupação de zelar bem pelo carro, a manutenção é feita pela locadora, então você só se responsabiliza porque se baixar o nível de água, o nível de óleo, ou você repor ou avisar a locadora, e abastecer. O resto é tudo por conta da locadora. Então você tirou todo o seu ônus. E a hora que você acaba a sua jornada com o carro, você devolve e sai com outro novo, né? Então tem toda essa comodidade. Aí vamos falar assim, mas isso tem um preço, né? Sai muito mais caro do que se você pagasse seu carro. Não, hoje não sai mais caro do que você comprar um carro, se você for comprar o seu carro. Com o volume, com a demanda das locadoras, né, elas têm condições diferenciadas de compra, de taxa de juros de pagamento de financiamento, né? Alguns estados o IPVA é mais baixo, então as locadoras conseguem alguns benefícios que eles repassam para os locatários, e a prestação de um carro hoje, se você alugar por mês, às vezes por mês nem tanto, tá? Mas num contrato anual ou de 2, 3 anos, sai muito mais baixo do que se efetivamente você pagar a sua parcela de financiamento, né? E eu falo que a grande vantagem que ainda tem é que você não precisa ir no banco pedir o financiamento, né? Que às vezes é outra dor de cabeça que você vai ter. Então, além de você não agravar seu risco no banco de ter o financiamento lá, você tem o carro novo que você utiliza como se fosse seu, sem dor de cabeça,
de uma forma muito agradável e tem funcionado muito ultimamente. Assim, eu não sou um cara especializado em finanças, né? Mas eu gosto muito sempre de ficar... Qualquer coisa que eu vou fazer, eu aprendi há um tempo atrás, né? A você pensar o seguinte, você está adquirindo um passivo ou um ativo, né? E quando você compra um carro, é um passivo total, né, bicho? Você só paga, 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 e você tá feliz, porque você tem um carro, né? Esse sistema, né, onde você se preocupa muito mais com o acesso do que com a posse, ele fica muito mais próximo de você estar com o ativo, né? Até porque se você tem a grana e se você não tem que procurar o gerente do banco, porra, põe seu dinheiro no banco, né? E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, meu filho, né, ele já era para estar dirigindo, só não está dirigindo por conta da pandemia, ele não conseguiu tirar a carteira de habilitação dele. Mas eu tinha dito o seguinte, que o primeiro carro dele seria um carro nesta modalidade. O que eu quero fazer, Paulão? Assim, não sei o quanto você me conhece, mas eu sou um cara que eu só recomendo aquilo que eu compro. Então, eu disse o seguinte, eu estou vendo isso e o pior, eu faço conta, me convence. Então, o que eu vou fazer? Eu disse que eu vou adquirir esse primeiro carro dele nesta modalidade. E eu vou colocar tudo na ponta do lápis, para aí poder servir de exemplo, sabe? Do que funcionou, do que não funcionou, se realmente vale a pena, sabe? Eu vou deixar isso bem preto no branco, porque fazendo conta, lógico, saiba o carro que você vai escolher, enfim, uma série de pequenos detalhes aí que fazem toda a diferença, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, essa já é do nosso grupo lá, dos 14 gestores, tudo tal. Houve fortemente uma discussão fiscal aí, né, que ficou martelando aí no último mês. Essa discussão, o quanto de tudo que está sendo discutido, se você puder explicar um pouco mais o que é isso, né, tem de mito ou verdade? Nós tivemos duas grandes discussões aí no último mês, para falar a verdade, né? Uma é referente ao pagamento de IPVA dos carros, que é definir o local do pagamento do IPVA dos carros. Isso por uma questão de guerra fiscal entre os estados e uma falta de consenso entre eles, né? Voltando um pouco, o IPVA no Brasil é regulado em cada estado. A maioria dos estados no Brasil hoje tem o IPVA de 1% para locadoras, exceto o Rio de Janeiro, que é 0,5%, e São Paulo, que era 2%, e depois da aprovação do PL 529 ontem pela Assembleia, vai passar a 4%. Né? Vai tirar o benefício fiscal que as locadoras tinham, chegando a 4%. Né? E isso era uma briga, porque os carros estavam mais emplacados em Belo Horizonte e não estavam em outros estados, e aí começou uma guerra entre os estados para definir quanto a isso. A gente teve no passado, no estado de São Paulo, aquelas operações de olho na placa, que apreendiam os veículos, aquele tipo de coisa, que no final acabou em pizza, deu muita dor de cabeça para as locadoras, mas acabou se definindo que não era correto o que eles estavam fazendo. Agora, o Supremo definiu em repercussão geral que o local de pagamento do IPVA é o local da sede da empresa. Então, isso vai pacificar muito a discussão, vai acabar com essa guerra, e aí todo mundo fala assim, mas por que Belo Horizonte, por que carro de locadora estão todos emplacados em Belo Horizonte? As grandes locadoras estão com suas sedes no estado de Belo Horizonte, tá? No estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. E o que acontece? O que dá diferença para a locadora, não só o IPVA, mas as taxas de Detran e a velocidade do Detran. Enquanto antes da pandemia, o Detran de Belo Horizonte agilizava todo o processo de licenciamento dos carros em um dia, tem Detran que levava 15 a 20 dias. Então, eu falo assim, a gente compra o carro já contando para ele sair para locação.
Não, você deixa ele 20 dias parado no pátio porque não consegue emplacar. Então, eu tive várias reuniões com secretários de fazenda e explicava isso para eles. O problema não está no IPVA. O IPVA é coisa pequena. O problema está no Detran. Organiza o Detran do seu estado que você vai ver que melhora a situação. Então, essa do IPVA ficou definido o local da sede da empresa sem discussão. A outra discussão que existia era se a locadora pagaria ICMS na venda de veículos. Tá? Isso era uma briga, uma discussão que os lojistas têm efetivamente contra as locadoras, porque o carro para a locadora é um ativo fixo. Né? E falando de ativo fixo, quem é gestor de frota e trabalha em empresa sabe que é isso. Você compra os equipamentos para a empresa, ele é incorporado no ativo da empresa e quando você revende esse equipamento para modernização ou porque já não tem mais função dentro da empresa, decorrido o prazo que ele está no ativo fixo, você vende ele sem ICMS. É até um incentivo para modernização, para retomada de atividade de empresas. E as locadoras, o veículo para ela é instrumento de trabalho. Ela não compra o carro para revender, ela compra o carro para colocar no período de locação, loca aquele período, a hora que ele não serve mais para o fim que ele se destina, a locadora tem que renovar a sua frota. Né? Então, a gente tem essa movimentação. Os lojistas entendem que isso não é certo e estavam brigando com isso, mas o Supremo Federal também definiu, nós temos o convênio 6406, que fala da questão da venda direta, que é como os carros são vendidos para as locadoras, produtor rural, CNPJ, os frotistas compram de venda direta também, que você só pode vender o carro como ativo fixo depois de 12 meses. E se for depois de 12 meses, você não tem ICMS incidido sobre ele. Se for com menos de 12 meses, você tem uma diferença de ICMS a pagar entre o valor da venda direta e o valor de mercado dele. Tá? Então, mas também já ficou pacífico, já tirou a discussão. Eu acho que agora o que a gente tinha de maior problema tributário em cima das locadoras ficou definido. Eram esses dois pontos que dava muita discussão e que a gente estava no jornal toda hora tendo que responder, né? Entendo. E veja bem, havendo, por exemplo, não sei, isso é claro que o que eu vou te perguntar, isso vai depender de locadora para locadora, né? Mas de repente você tem uma locadora com sede em São Paulo, tem todos esses problemas, todas essas burocracias, quer dizer, porque como as locadoras estão, muitas, as mais fortes, estão espalhadas no Brasil inteiro, quer dizer, para ela mudar a sede dela para um estado que esteja, e aí eu não sei se eu vou usar a expressão correta, mas esteja mais competente, né, no trato, na velocidade, na agilidade, num preço. Quer dizer, quantas empresas procuraram fábricas em outros estados porque os estados, né, entregavam algum benefício para aquelas empresas, em detrimento de outras que, como nós estamos dizendo aqui um pouco, comparativamente acabam entregando mais dor de cabeça. Quer dizer, o que eu espero com tudo isso é que a concorrência faça com que as ineficientes comecem a falar, peraí, deixa eu me mexer aqui, senão todas vão mudar para Belo Horizonte. Vai todo mundo comer pão de queijo. A minha briga sempre foi essa. Eu falei assim, vocês estão brigando pelo lado errado, vocês estão brigando pelo valor, não. Briga pela eficiência. Se vocês forem eficientes, todo mundo vai trabalhar com vocês. Isso é uma questão de lógica, né? Mas quando a gente fala de Estado, né? Estado é complicado, né? É meio que falar para eles assim, ó, me ajuda a te ajudar? Me ajuda a te ajudar? Né? Tinha um filme que falava, né? Quem quer rir, quem fazer rir, né? Exato. E aí você não me ajuda? Você não me conta uma história bonita para dar risada? Você quer, né, estabelecer relação comigo? Como, né? Exato. Partindo desse nosso bate-papo, e muito esclarecedor, viu, Paulão? Porque essa foi uma questão assim que choveu, né?
porque repercutiu pra caramba, e como se eu vinha repercutindo, já vinha uma notinha aqui, a outra ali, né? Já vinha repercutindo bastante. E a partir do que tudo... Tem um ponto importante aí que repercute também com gestores de frota, porque quando o gestor de frota faz a contratação de uma locadora, ele faz um contrato único e muitas vezes distribui esses carros pelo Brasil. E existia um ponto aí que era controvertido, que agora ficou eliminado também, que falava que o tomador do serviço era responsável solidário pelo pagamento do tributo. Então, os estados usavam isso como forma de pressão nas empresas para elas pressionarem as locadoras, para as locadoras transferirem o carro para determinado estado. Assim, eles não estão preocupados em resolver o problema deles, eles querem criar o problema para os outros. Mas agora ficou pacificado, não vai ter mais esse problema, nem para o gestor de frota. Que bom. Nossa, que excelente notícia. Eu vou até fazer o seguinte, a gente vai falar entre nós na FMB, e a gente, lógico, existe aqui a live que está esclarecendo isso, nós vamos deixar bem claro aí para todos que estão nos assistindo aqui, de que nós vamos deixar isso bem claro na nossa descrição, porque esse é um assunto que interessa muito, para que as pessoas vejam cada vez mais essa live e tenham o entendimento, né, que está sendo dado aqui pelo Paulão, e a gente fazer algumas notas dentro da nossa comunidade lá, né, no feed da Fleet Mobility Brasil, a gente tem que esclarecer isso para todo mundo. Eu acho até que a gente pode fazer uma notinha nossa FMB, tudo tal, tentando explicar isso num mailing que a gente faz, que tem um monte de gente com essa dúvida e com essa dor de cabeça. E vendo tudo que você disse aqui para a gente, que foi, enfim, enriquecedor, a gente já começa a ter um olhar do que você, né, presidente da ABLA, e o que a ABLA atua para as montadoras, para as locadoras. Quer dizer, além de todo esse trâmite, que a gente só falou dessas questões fiscais, vocês desenvolvem muito mais ações junto às locadoras, né, enquanto ABLA, né, Paulão? Sim, nós temos um braço educacional na ABLA, que a gente chama de Uniabla, que é treinamentos para as locadoras. Nós temos a parte em EAD e a parte presencial. Esse ano prejudicado presencial, né? Mas a gente tem o EAD já com muita gente formada sobre os procedimentos corretos dentro das locadoras, né? Então a gente faz essa parte, a gente tem uma parte de apoio comercial para as locadoras, com parceiros pré-selecionados, com preço, qualidade, para que a locadora possa, inclusive eu estou desenvolvendo e daqui a um mês eu devo colocar no ar, um marketplace interno na ABLA para as locadoras, para que tudo que ela precisar para a locadora dela, que às vezes algumas coisas para as pequenas e médias não ficam tão, elas não têm tanto contato, como, vou dar um exemplo aqui, o transporte de carro de um estado para o outro, né, às vezes uma carreta, um retorno de uma carreta, que ela não sabe onde procurar, onde encontrar, a gente vai ter isso disponível no site, rastreamento, toda a parte de telemetria, tudo que a locadora precisar para o dia a dia dela, a gente vai estar dando apoio para a locadora. E fora isso, toda a parte de advocacy do setor de locação, a gente atua também junto com a FENALOC, que é a Federação das Locadoras, né? E como é que são? A gente fala sempre, porque a gente tem grandes corporações aqui, né? A FMB tem empresas aí que, enfim, dominam o planeta, né? Não só falando de locadora, nós falando das empresas que compram esse serviço, né? Como são as pequenas locadoras? Elas, com todo o apoio da ABLA, elas conseguem se movimentar num ambiente tão nervoso quanto o de locadora, Paulo? Conseguem, César. É incrível. Hoje o nosso mercado está segmentado da seguinte forma. A gente tem em torno de 40% centralizado entre as três grandes, tá? E aí a gente tem mais uma parcela ali entre LE, Merval, LD, que trabalham basicamente em terceirização de frotas, tá? E depois um mercado bastante fragmentado,
que trabalha, a maior parte do trabalho dos associados da Abla, 75% da frota deles estão destinados à terceirização de frota. Tá? Às vezes, não com capacidade para pegar grandes corporações internacionais, tudo, mas uma empresa regional, às vezes até uma empresa nacional mesmo, com várias localidades, mas elas se movimentam muito bem. E às vezes ela tem um contato mais próximo dela, do dono da locadora, com o gestor de frota, e às vezes isso acaba facilitando as negociações do dia a dia, né? Então, nós temos uma grande movimentação e 60% da frota está fragmentada em outras locadoras. Entendi. A Abla provavelmente se senta com a montadora para poder ajudar aí nesse... Eu fico imaginando, né? Essa é uma pergunta, né? Eu fico imaginando quando a Abla senta com a montadora, né? Se é no octógono, não é mais ou menos assim, uma luta de MMA, o dedo no olho, como é que funciona? Ou se vocês se sentam numa mesa de restaurante para almoçar, como é que é? É um almoço de negócios ou é dedo no olho, cotovelada? É duro de falar com quem tem a caneta, né? Esse que é o problema. A caneta é igual a luva, né, do peso pesado. Então, assim, nós temos um relacionamento muito bom com todas as montadoras, né? A gente briga por descontos, certo que a gente não tem os grandes volumes que as grandes corporações têm, mas de pequeno em pequeno a gente quase chega naquele volume, né? Então, a gente tenta trabalhar de uma forma a melhorar a condição de compra para as pequenas. Né? A gente sabe que nunca vai chegar no que tem nas grandes, mas a gente precisa pelo menos ter um nível de competitividade no mercado. Né? Eles têm ganho de escala, têm todos os seus benefícios e problemas do tamanho que eles têm. Mas a gente tenta montar uma situação em que a gente consiga trazer as pequenas num patamar um pouco melhor. Eu falo assim, quem está com a Abla, às vezes, está muito melhor do que está sozinho. Tá? Porque você tem as grandes corporações, tem quem está com a Abla e tem quem está fora. Quem está fora, às vezes, está numa situação mais complicada que não tem todos os benefícios que a gente consegue negociar. E junta agora, né, que nem de agora que eu digo, de um tempinho para cá, que até a própria montadora entrou nesse baile aí, né, de ela mesmo atuar como locação, né? E eu falava aqui numa live, né, com o Jamil da Movida, e ele dizia o seguinte a respeito disso, né, que assim, ó, olha como de fato o business, né, locação, ele tem ainda, um mar a ser percorrido, desbravado, né? Porque a própria montadora enxerga um bom negócio nisso, considerando essa também mudança de comportamento do consumidor no acesso e não à posse. Esse movimento da montadora, como é que a Abla vai meio que junto quando ela se envolve se envolve não é uma palavra muito adequada, mas quando ela enxerga essa modalidade dela mesmo locar, ela conta com a Abla? Sim, conta com a Abla. O que nós temos e o que a gente até gosta de participar, porque é o seguinte, o mercado é muito grande, né? Se a gente olhar, a gente tem aí pelo menos 75% das empresas no Brasil ainda com frota própria. Se a gente olhar no restante do mundo, isso está em torno de 40%, 45%. Então, a gente tem um gap muito grande a ser trabalhado no Brasil. E numa conta de padeiros, as que nós fizemos, se esses 30% que a gente tem aí resolver de uma vez, nem as grandes corporações conseguem atender. Então, é assim, tem espaço para todo mundo, tá? O que a gente busca é que tenha uma lealdade nas formas de negociação da montadora com as locadoras e com a própria locadora dela, né? Para que exista uma competitividade saudável aí.
Nós não somos contra a concorrência, nós gostamos da concorrência, ela que faz o negócio andar, movimentar, correr, né? Só que tem que ser um negócio justo. Eu falo para você, tem uma montadora que está saindo agora em novembro com a locadora deles, uma de renome aí, já se filiou à Abla. Tá? Então, a gente já tem esse contato próximo, porque eles estão buscando que mercado? Um mercado do acesso de quem está deixando de comprar o carro, a pessoa física que está deixando de comprar o carro para ter o carro, né? E as pequenas empresas que também estão deixando de ter sua frota própria usando frota locada. Então, é esse universo que eles estão olhando e que as grandes movimentações de montadora, como a Volks com a Fleet Mobility, veio nessa mesma pegada. Então, eu acho que é uma concorrência saudável que está aí e o mercado está aberto para todo mundo. Eu não vejo com preocupação isso não, tá? E isso remete ao que começamos a nossa live, né? Que foi falando de estarmos mais preocupados em organizar o setor do que nos canibalizarmos, né? Porque canibalizou, já o próprio falou. Eu, como você me come, todo mundo vai morrer, todo mundo vai perder. Ninguém vai sair herói, ninguém vai sair vencedor dessa parada. Quando a gente fortalece o setor, né? A gente, enfim, tem toda uma estrada bem pavimentada, onde com segurança todo mundo consegue ir provendo cada vez mais recursos, tecnologias, novos métodos, um contribuindo com o outro, né, dentro do seu quadrado, ou seja, todo mundo... Eu brinco que é o seguinte, todo mundo com a mesma calça, somente somos bolsos diferentes, mas estamos todo mundo na mesma calça. O dia que ele começar a rasgar a calça, aí vai ficar ruim para todo mundo, não importa, você vai ter que mudar de segmento, né? Sim. Porque o setor não organizado, ele destrói como segmento, né? Não com a concorrência, né? Como você disse, a concorrência é boa, mas para ser boa precisa estar viva. A concorrência morta não te leva para lugar nenhum. Paulão, cara, nós estamos indo já quase aqui no final da nossa live e você sabe que eu não tinha dúvidas que ia ser um bate-papo legal e gostoso, mas foi mais do que eu imaginava. Foi muito, muito, muito legal, muito prazeroso. Eu quero muito acreditar que todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, que elas também tenham aí esse mesmo prazer aí em ouvir tudo aquilo que a gente conversou aqui, o bate-papo que nós tivemos aqui. E assim, você quer fazer alguma consideração, alguma coisa que você queria deixar para essa live que talvez eu ou nossos embaixadores aqui tenhamos esquecido de lhe perguntar? Não, eu acho que não, César. Eu só queria reforçar uma ideia que às vezes a gente escuta aí, né? Que às vezes o gestor de frota tem a preocupação de ter uma frota locada do que ter uma frota própria, achando que ele não é a figura essencial depois disso. E eu falo que com a locadora, ele é muito mais essencial do que com a frota própria. Ele vai ter uma frota para gerenciar da mesma forma que ele gerenciava a frota própria, mas ele vai ter mais tempo para cuidar da organização. Ele não vai precisar ficar se preocupando com detalhes, manutenção, as coisas que dão dor de cabeça para ele dentro da gestão da frota. Ele vai fazer a gestão mesmo, a utilização. Se todo mundo está utilizando bem o carro, seguindo as normas de segurança, a política da empresa, ele vai ter mais tempo para esse trabalho. Então, é fundamental a presença dele dentro da empresa para controlar essa frota. Talvez aí, me veio na cabeça agora, não sei se vocês, mais de 500 pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, se o pessoal concorda, mas é você deixar o gestor de frotas parar de pensar na frota que ele tem e na essência do trabalho dele, que é o quê? O gestor de frotas, na verdade, ele é um agente de mobilidade. Sim. O que eu preciso é ser o agente de mobilidade, que é fazer com que os recursos que a gente acabou provendo
seja destinado para facilitar o ir e vir das pessoas com segurança, com qualidade, com sustentabilidade, né? Com ética. Então, quer dizer, você não é dono de uma... Quando a frota é própria, você é dono de um monte de carro para tentar ser esse agente de mobilidade. Quando você terceiriza a frota, né, e faz um trabalho de integração com os players que estão no mercado, você se torna o agente de mobilidade. Você deixa de ter o casco, porque o casco por si só não importa. O que importa é o que ele faz, que é levar a pessoa, o colaborador do ponto A até o ponto B. Então, para de pensar na minha frota e comece a pensar em seu agente de mobilidade, que aí não tem nada a ver, mais uma vez, com a posse. Tem a ver com o acesso. Seja o cara do acesso, não o cara da posse. Né? Porque senão você morre abraçado aí com um porco espinho. que só tá espetando você. Larga esse negócio, rapaz. Deixa o porco espinho andar. Deixa ele andar, senão ele vai te alfinetar. Hoje eu estou inspirado, Paulão. Hoje eu estou cheio de analogias, rapaz. Estou inspiradíssimo hoje. É você, não falei? É você, Paulão. Cara, muitíssimo obrigado. Como eu disse, você agregou bastante para a gente. Espero que todos aqui tenham curtido essa live. Ela fica no IGTV, do Instagram, da Fleet Mobility Brasil ad eterno. Portanto, estamos, Paulo, eternizado na plataforma Fleet Mobility Brasil, para que as pessoas possam e assistir quantas vezes quiser, aprender quantas vezes quiser. Eu só tenho mais uma perguntinha, e aí você fala, e aí você que vai fechar e vai se despedir aí da nossa live. O que é para você a Fleet Mobility Brasil? Eu vejo a Fleet Mobility Brasil como uma grande rede de colaboração entre os gestores de frota. Como eu falo, eu estou lá, eu participo de alguns debates, eu acho que trazer de forma clara uma comunicação do que está acontecendo no mercado, né? O quanto um pode socorrer o outro. É o que eu falei, a concorrência é boa, a gente precisa estar com o concorrente do lado para se espelhar nele e às vezes buscar, eu quero chegar na frente, e isso motiva, né? Então eu acho que ali o compartilhamento de informações, o que um tira de dúvida do outro e ajuda em pequenos problemas, às vezes que você está tão dentro dele que você não consegue enxergar e quem está de fora consegue te dar uma dica fantástica, eu acho que é isso que o Fleet Mobility possibilita. Eu estou junto com a Fleet Mobility desde o início, sempre gostei muito, sempre fui parceiro e estou aqui para colaborar sempre. No que precisar, no que tiverem dúvidas de locadora, a Abla está à disposição de vocês para a gente poder tirar as dúvidas ou poder ajudar em alguns caminhos. E agradecer, César, você e a Fleet Mobility pelo convite para estar aqui para falar com vocês. E hoje você brilhou. Hoje você foi imprescindível, viu? Muitíssimo obrigado mesmo, de coração. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim da nossa live de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligeiros, porque quinta-feira tem mais outro cara especial, igual o Paulão vai estar com a gente aqui, nos ajudando na Fleet Mobility Brasil, a maior plataforma de gestão de frotas do Brasil. Fiquem com Deus, até mais, até a próxima. Tchau, 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 Paulão. Obrigado, viu? Tchau, obrigado, César. Tchau.